Pois é, rapaziada, vamos em frente, contra tudo e contra todos, a gente vai dar um jeito nisso. Bom, hoje a gente está estreando um modelo novo aqui de episódio. A gente vai falar sobre as publicações que a gente faz lá no Twitter, que é muito interessante no final das contas, na nossa visão pelo menos, né? E, quer dizer, quem vai dizer que é interessante ou não são vocês, tá? A gente vai fazer pesquisa aí no caminho. Pelo menos uns 3 a 5 episódios a gente vai fazer, e daí vocês vão lá e respondem pra gente. Vão respondendo, tá? Vão mandando mensagem à vontade. Mas depois, não repara que eu tô falando que é contra tudo, contra todos, porque meu gato também hoje tá com tudo. Muito bem, a gente vai pegar então postagens nossas no Twitter. O Twitter virou a nova casa, vamos chamar assim, do Saindo da Bolha. A gente tá publicando bastante vídeo, a gente tá legendando coisa por lá. A gente tá tweetando o máximo possível, obviamente dentro do horário que a gente tem umas brechas aí também, porque tem que trabalhar, né, gente? Infelizmente, eu não nasci rico. E aí no meio eu tweeto, o Mr. Way twitta também, então a gente vai tocando o pau e aí tem conteúdo lá bastante. E esse conteúdo acaba passando meio em branco, porque às vezes a gente faz algum comentário, isso é uma reclamação que o Mr. Way faz com alguma frequência. Pô, mas você botou lá que, sei lá, essa semana, por exemplo, eu menciono como é que chama aquela maluca lá? Maxine Waters, isso. Eu falo da Maxine Waters em um dos posts e ninguém tem obrigação de saber de onde que é essa mulher, o que ela faz. Então, às vezes vale a pena a gente pegar e resgatar, porque praticamente, não todos, mas muitos dos nossos tweets por lá acabam tendo uma possibilidade de abrir e ter algum tipo de comentário a mais. Então, no caso, por exemplo, a Maxine Waters, que é uma representante do Congresso na Califórnia, é uma senhora aí de 84 anos, negra, já falou mil bobagens, falou que as pessoas deviam pegar as pessoas que trabalharam no governo Trump e bater neles, coisas nesse sentido. Então, não é uma pessoa exatamente equilibrada, tá? Mas então, assim, essas situações acontecem, a gente menciona, a gente às vezes fala muito ano passando, porque por mais que o Twitter tenha agora com o blue check lá, a gente possa escrever mais, ainda assim tem episódios que merecem um pouco mais de comentário, tá? Vou pedir desculpa de novo se escapar algum barulho de gato aí, mas faz parte, tá? Não tem jeito, hoje eles estão com tudo. Muito bem, então vamos lá, a gente vai fazer a nossa paradinha, entra na nossa trilha rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Comentando o Twitter. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Muito bem, então, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. A gente vai comentar, então, os tweets que a gente acha mais significativos da semana, em ordem cronológica, tá? A gente começa no dia 25, onde começa a semana, segunda-feira, e vai vindo até o dia de hoje. Eventualmente, se a gente tiver alguma mudança de data e não pegar uma semana completa, semana curta, mais comprida, mais curta não, né? Mas às vezes tem uma semana que, por exemplo, sei lá, começou na segunda porque virou mês, na segunda, começou no domingo que virou mês e tal, a gente vai dar umas esculhambadas de vez em quando, não vai ficar certinho 7 dias, tá? Mas em princípio é mais ou menos por aí, é o tweets da semana. Muito bem, o primeiro tweet que a gente queria comentar é daquele, pra quem não, a gente vai deixar todos, isso eu acho importante, deixa eu comentar isso aqui. Tem muita gente que fala, pô, se eu sair da bolha, falta fonte. É verdade, tem muito episódio nosso que a gente gostaria de botar uma série de fontes para vocês no final do episódio, tá? Isso lá no Saindo da Bolhão. O que acontece? É um monte de informação que são picadas. Às vezes dentro de uma frase tem 2 fontes diferentes. E isso tá um trampo do caramba, viu, gente? A gente gostaria, acha que deveria ter, é uma demanda válida das pessoas, mas a gente, infelizmente, não tem tempo de resgatar tudo que a gente já ouviu, fala, puxa vida, eu sei dessa história, eu sei que ela aconteceu, eu sei que o político tal fez tal coisa, tá lá no nosso arquivo em algum lugar, mas parar, procurar, classificar, botar na ordem de citação é muito complicado, e a gente infelizmente não tem esse tempo. A vantagem que a gente vai ter fazendo nos tweets é isso, que muitas vezes o tweet que a gente coloca lá no Twitter, evidentemente, eles já são a própria notícia. A gente faz geralmente um print da notícia com tradução no Chrome
em português, para ficar português, tá? Por isso que às vezes a tradução fica meio porca. Não é culpa nossa, é culpa do Chrome. E aí a notícia é de fato, e às vezes essa notícia de fato ela vale um comentário a mais, além daquilo que a gente conseguiu escrever naquele determinado momento, tá? Então essa é mais uma vantagem, que a gente vai fazer um episódio onde as fontes estão nos links, que aí sim, esses links desse tweet a gente vai botar para vocês no YouTube ou no Rumble, tá? Vai estar tudo separadinho, beleza? Muito bem, vamos em frente. Primeiro tweet então, do dia 25/7, é um rabino que faz tá sentado lá Espera só um pouquinho que meu gato tá me chamando. Alguém quer comprar um gato carente? Não, brincadeira. Esse aqui é uma figuraça que tá com a gente já faz bastante tempo. Gente maravilhosa. Gente não, gato maravilhoso isso aqui. Mas vamos lá, ele tava falando do rabino, ele tá sentado lá num balcão, lá dentro de uma área de palestra, e ele tá comentando uma coisa muito importante, que é a surpresa que ele tem pelo fato das pessoas assumirem de maneira tão aberta aquilo que é imposto para elas a partir de diretrizes de governo. Então o governo fala alguma coisa e as pessoas automaticamente aceitam e repetem. Isso a gente viu com uma simplicidade incrível, assustadoramente bem colocada, bem trabalhada na época da pandemia, né? Onde o governo falava assim, não saia de casa, morra de fome, e as pessoas não saíam de casa, morriam de fome, basicamente. Eu essa semana estava conversando com um motorista de táxi na vinda aqui para casa, e eu estava comentando o fato da gente, na época, ter uma moça que trabalhava aqui 2 vezes por semana. E a gente, quando falaram, olha, não pode mais sair, não pode nada, a gente falou, você fica em casa, mas a gente vai continuar te pagando, obviamente. E aí eu sei que deu um pau enorme, assim, outros membros familiares aqui, porque, sei lá, tava dando mau exemplo, de alguma forma. Mas sinto muito, né? A pessoa, já que está estabelecida que é uma pessoa, não foi ela que se recusou a trabalhar. Por alguma razão externa, decidiu-se que ela não poderia trabalhar. Então eu tenho que continuar pagando essa pessoa para ela não morrer de fome, né? Porque eu continuo recebendo meu trabalho, o meu dinheiro pelo meu trabalho, mas ela não. Então, sinto muito, fica em casa aí chupando o dedo, come seus móveis, e que depois, daqui a 2, 3 meses, a gente fala de novo. Não foi isso, no final das contas, depois de um mês a gente mandou as favas, tudo, ela voltou a trabalhar com a gente, mas eu sei que muita gente passou uma dificuldade gigantesca, negócios foram fechados, etc e tal. E exatamente esse é o ponto que o Rabino fala, que é assustador o fato das pessoas aceitarem tão pacificamente certas coisas, e o fato do governo ser o carrasco, geralmente, das situações, isso é muito sabido. As pessoas têm na cabeça delas, de alguma forma, isso, mas num determinado momento, quando o trabalho de comunicação é muito bem feito, elas desligam a chavinha e elas passam a ser porta-vozes do governo. Elas passam a assumir, às vezes do governo, às vezes das grandes elites corporativas, né? Essa que é a parte interessante também. A grande empresa cria uma série de regras para as pessoas e as pessoas assumem. Então nós estamos num momento muito interessante que foi, de certa forma, impulsionado e agora está sendo contestado graças à internet, inclusive. Vamos dizer, a internet teve papel nas duas pontas, isso aí, de empurrar as pessoas para essa ignorância coletiva, mas também para, num determinado momento, achar novas fontes de informação para fugir dessa ignorância coletiva. Mas em suma, nós estamos num momento que é extremamente valioso, se a gente for parar para pensar direitinho, e isso foi colocado recentemente pelo Jordan Peterson também, e agora tem esse vídeo desse rabino, que basicamente prova com todas as letras que o Holocausto, ou qualquer regime de força que teve sucesso no passado, pode falar até da China no começo, o regime soviético, tem de certa forma um apoio popular gigante que passa a fazer o papel do Estado de denunciar, de perseguir, de matar, de pedir a prisão. A gente tá vendo aqui no Brasil hoje, né? Prende isso, prende aquilo, mas prender o sujeito por quê? Porque eu não gosto dele, então ele tem que mais prender. Mas e a lei? Né? Dane-se a lei, eu quero isso. Inclusive, hoje teve um tweet muito interessante mostrando um rapaz aí num canal no YouTube comunista
que ele falando assim, não, a gente aqui da esquerda radical, a gente acha que certas pessoas não têm direito a opinião nenhuma, que coisa louca é isso. E as pessoas, e assim, certas pessoas, um grande número de pessoas segue isso, fala, não, realmente não tem direito a opinião a nada, não, cala a boca e a opinião... O ponto que eu acho interessante, vou até fugir total aqui do tweet, propriamente por essa questão do tweet do comunista, é que a pessoa não percebe o seguinte, que quando ela fala que tal pessoa, por exemplo, era o caso do vídeo lá, o Bolsonaro não tem direito à opinião a nada, que foi o que ele falou exatamente, quem disse, né? E aí ele pode dizer o seguinte, não, existe, vamos dizer, uma verdade maior que diz que isso aqui é bom e que isso aqui é ruim. Ok. E se num determinado momento essa verdade começa a mudar e você começa a discordar dela? Você vai mandar perseguir todo mundo do Partido Comunista e mandar todo mundo calar a boca e começar a matar todo mundo porque você é um dissidente do Partido Comunista ou o PCdoB? Então, quando a pessoa fala que o João ou o Pedro Carlos não tem direito a falar nada ou ter opinião nenhuma, na verdade ele não está apoiando essa questão numa verdade de fora, ele está falando numa verdade própria. É ele que define, não é um conselho, um governo, o Partido Comunista. Sou eu, porque a partir do momento que eu discordar do Partido Comunista, eu quero que o Partido Comunista inteiro seja morto também, o preso inteiro também, não tenha mais opinião nenhuma. Então, o autoritarismo, ele só existe porque ele encontra unidades de indivíduos autoritários que não obrigatoriamente têm as mesmas opiniões. Quando esses indivíduos autoritários temporariamente estão coligados dentro de uma determinada vertente de pensamento, junta todo mundo e funciona esse negócio. Quando não dá, vira, separa, quebra pau, cada um pro seu lado, vira guerra civil ou perde força. Então, voei total, tá? O Rabino, ele comenta exatamente isso. Ele está falando sobre como o Holocausto, no caso, foi formado. Foi formado pelas pessoas que deram suporte a ele. Basicamente, as pessoas denunciaram, as pessoas perseguiram, as pessoas acharam que as leis estavam certas. É assustador e é exatamente esse momento que nós estamos vivendo hoje e por isso que a gente sempre usa a expressão de protofascismo, tá bom? Dia 25/7, Rabino comenta. Próximo Twitter que a gente queria falar também foi no dia 25, a gente fala sobre a nova marca do Twitter. Por ser da área de comunicação, a gente acaba tendo um certo gosto por esse tipo de coisa, né? E o que a gente tem acompanhado é que, por mais que... Bom, aquela velha história, a empresa do cara, ele faz o que ele quiser. Mas a sensação que a gente está tendo, não sei se vocês estão tendo essa percepção também, que está sendo uma coisa meio nas coxas, né? Desculpe da expressão. Porque... a marca está sendo alterada. Para começar, a X não é exatamente uma marca inovadora e nem o logo que criaram foi nada inovador. A gente vê algumas versões também, parecia o X da Caixa Econômica. Nem sei se fala Caixa Econômica, é Caixa só agora, né? Basicamente não é nada criativo, o logo não é criativo, ok, mas a empresa dele, ele aprova o que ele quiser. Mas assim, a gente vai continuar a usar Twitter, tweetar, inclusive nossa arte de capa bota o passarinho ainda, o X tá lá do X tá pequenininho, porque dá uma bagunça, tá? Se você entra no Twitter, tem hora que o botão virou publicar, tem hora que volta a twittar, ou a tagzinha em cima da página continua Twitter. Então assim, quando você faz uma mudança de marca, por mais porca que tenha sido também a mudança lá da Meta, no começo, você tinha várias coisas misturadas, Facebook, Instagram com Meta, e que não poderiam. A questão do Twitter basicamente está sendo completamente feita de maneira caótica. Então, por que ele quer? Porque ele vai criar uma app tudo, né? Esse é o grande sonho do Elon Musk, é criar uma app onde você tenha tudo, você tenha, seja o YouTube, mais o Facebook, mais plataforma de pagamento, mais tudo. Então, a grande app vai se chamar X, na visão do Elon Musk. Legal, o sonho dele, bacana, e não sei nem se eu quero uma app tudo na minha vida, mas de qualquer forma, se você vai estruturar uma marca desde o começo, geralmente você faz com um certo padrão de qualidade, e não existe isso no que está sendo feito no Twitter, tá? As pessoas continuam chamando de tweetar, é o tweet da semana, é o tweet de tendência, eu não sei que momento isso vai mudar de maneira mais específica, onde vai mudar as cores da página, sei lá. Se isso serve pra gente de alguma forma como animar ou desanimar ou nos impulsionar a usar mais, menos, não, de forma alguma. Então, só o fato de não mudar nada na nossa vida em relação a isso, aliás, passar a sensação de feito de qualquer jeito,
é mais para menos do que para mais, tá? Mas isso não tira a qualidade daquilo que a gente está podendo fazer hoje, então azar, continue assim, beleza? Próximo item que a gente menciona é um estudo que foi feito, deixa eu pegar aqui o link, é um estudo que foi feito na Universidade de Stanford, a Stanford Internet Observatory, tá? Encontrou 112 instâncias conhecidas em 325 mil postagens no Mastodon sobre material com abuso infantil. Na verdade, com pornografia infantil. A tradução está como abuso infantil. O que significa que, a partir do momento que o Twitter passou a perseguir essas contas onde tinha pornografia infantil e, inclusive, negociação de material desse tipo, a turma fugiu e foi para onde tem mais público. Na verdade é isso, tá? Você poderia ir para vários lugares, você poderia abrir uma plataforma nova, mas você vai para onde você encontra mais coisas. Sempre que você tem um mercado, você procura o seu consumidor. É isso que acontece. E esse tipo de material tem um público bastante específico, vamos chamar assim. E esse público específico está na rede social, onde essencialmente se encontra o perfil mais da esquerda americana. Pois é. Considera o seguinte, o Twitter era o QG desse material infantil antigamente, tá? Era onde estava o mais pesado de tudo, era no Twitter. E qual era uma das características do Twitter? A característica do Twitter era que era uma plataforma regida e reverenciada pela esquerda americana. Inclusive, alguns dos altos executivos tinham opiniões bastante estranhas com relação a esse problema, tá? Tinham posições bastante liberais. Tem o caso famoso da mãe que foi encontrado imagens do filho dela sendo distribuídas em redes dentro do próprio Twitter, fotos, vamos chamar assim, que não deveriam estar sendo colocadas, né? Continuo tendo que medir um pouco as palavras, porque a gente está no YouTube, mas vocês entendem muito bem o que eu estou falando. E ela entrou com um pedido lá no Twitter para que fosse removido esse tipo de material do filhinho dela. Filhinho, quando eu digo filho, não é filho de 18 anos, estou falando filho pequenininho, criancinha. E o Twitter falou que não, que isso aí não era contra as leis de uso, as regras de uso, perdão, do Twitter. Então, assim, se a cabeça do Twitter achava isso uma normalidade, a gente dá para ver o que acontecia lá dentro. E quando acabou, eles foram para onde foi o público também do Twitter, que é para o Mastodon, tá? Então, tem uma correlação aí entre vamos dizer assim, o público de esquerda e o consumo desse material? Sinto muito, tem sim. E a prova disso é que o mercado encontrado foi dentro do próprio Mastodon, tá bom? Que ruim falar isso, mas é verdade. Muito bom. Próximo tweet que a gente menciona aqui, vou ler o tweet do dia lá, nós colocamos assim, esse aqui é do Mr. Bay. Nós estamos nos ferrando constantemente porque a quantidade de idiotas no mundo é uma coisa realmente surpreendente e porque os canalhas não têm mais vergonha de serem expostos como canalhas. Abrir mão da privacidade por $80 ou participar de um movimento de tendência. Socorro, estamos lascados, imbecis estão dominando o mundo com facilidade. Por que ele colocou isso? Por causa de uma notícia que ele colou especificamente da CNN, mas teve vários veículos divulgando, o tal do WorldCoin, né? E a notícia na CNN era que usuários fazem fila para escanear os olhos em um projeto de criptomoeda do criador do ChatGPT. Pois é, o criador do ChatGPT, que é o Sam Altman, que é uma figura inclusive bastante polêmica, vamos chamar assim, ele está desenvolvendo seu projeto lá de criptomoeda e a parte de identificação é baseada na leitura de dados biométricos dos olhos das pessoas lá. E para esse projeto entrar em andamento, existe uma promessa de um pagamento. Aqui na notícia da CNN, eles estavam falando de $80 por mês, $80, já vi $40 por mês, o equivalente na moeda dele. Que aí você começa a girar a moeda. Mas, de qualquer forma, a questão não é quanto a pessoa ganha ou o que é propriamente disso. O que a gente ficou muito surpreso e ficou, na verdade, chocado é ver a quantidade de pessoas que simplesmente dá uma banana gigantesca para a sua privacidade. Tá? O cara tá informando dados nesse nível para trocar ou por estar no mercado de tendência ou porque quer $40 por mês ou $80 no total. É uma loucura.
num nível assim que eu não vejo há muito tempo. E assim, o próprio Sam Altman lá no perfil dele no Twitter tava botando de fato as filas assim das pessoas todas animadas lá, se preparando para escanear seus olhinhos e virar a cobaia financeira dessa turma aqui. Considerando que a gente não conhece absolutamente nada, absolutamente nada, não existe nenhum tipo de referência que seja sobre segurança no uso de dados pela equipe, pela empresa, pela OpenAI, qualquer coisa nesse sentido, não tem nada, tá? Basicamente assim, ou é fé ou não é fé, hoje basicamente é isso aí. É uma coragem fantástica que você está fornecendo seus dados dessa forma pro cara em troca de participar de um experimento ou de ganhar 40 doleta. Essa turma, de certa forma, e eu concordo totalmente aqui com o Mr. Way, é a turma que está entregando a gente pro bicho, né? É a turma do Rabino lá atrás, que fala também que ele topa tudo, desde que seja alguma figura de poder ou que seja alguma figura ligada, vamos dizer assim, à elite econômica da justiça ou qualquer coisa nesse sentido. Não, se é da OpenAI, deve ser honesto, deve ser bacana, não vão vender meus dados, não vão fazer nada com isso. É uma turma que vai cegamente. E essa turma que vai cegamente é muito grande, é extremamente grande e é extremamente perigoso. E é isso que a gente tem ficado um pouco assustado, porque assim, parece que quanto mais se fala olha, gente, cuidado, não abram demais, fiquem de olho, etc. Parece que mais gente está afim de entregar o pescoço para ser cortado. Outra notícia que a gente tem no dia 28/7, essa aqui é uma notícia que também mudou bastante. A gente sempre fala também que a gente tenta evitar sair com notícia muito em cima da hora, mas não tem jeito, às vezes tem que colocar mesmo. A gente colocou que era um navio repleto de carros da Volkswagen. A notícia inicial que se tinha era que eram 3.000 carros que estavam embarcados num navio que estava na costa da Holanda, sendo transportados para o Egito, que eram carros da Volkswagen, sendo que desses carros da Volkswagen, 25 só eram elétricos. Posteriormente, a companhia de navegação avisa que não ia divulgar com a marca, então cai a história temporariamente de que era da Volkswagen, depois apareceu que era da Mercedes, da BMW, mas depois já falaram que já eram praticamente 500 carros desses que estavam sendo transportados elétricos para o Egito. Não sei se é muito carro para elétrico para o Egito, deve ter algum outro destino isso aí. Enfim, esses carros foram embarcados em um navio e um dos carros, certamente um dos carros elétricos, como de costume, aspas, a bateria pegou fogo, tá? E aí, não sei, vocês já viram um incêndio de carro elétrico, é uma coisa assim praticamente incontrolável, né? E se você tiver, ainda mais dentro de um estoque, dentro de um navio, dentro do porão de navio, onde está tudo pertinho do outro, pegou o resto, não tem muito por onde. Ano anterior, tinham tido aí sim 4.000 carros, que eram praticamente todos da Volkswagen, estavam indo para os Estados Unidos. Um deles pegou fogo elétrico pegou fogo e pegou fogo todos os carros, o navio pegou fogo e o navio afundou. Hoje estão fazendo a notícia aqui, eu não sei se o navio já afundou ou não, se eles conseguiram controlar parcialmente, mas o fato é que certamente o estoque todo deve ter ido para o saco a essa altura já, porque já tem alguns dias essa história. O que se coloca aqui são algumas coisas. Primeiro ponto, qual é o risco de você fazer o transporte por navio de carros elétricos? Se existe um risco grande desse, e significa, portanto, que se vai continuar o transporte por navio, significa que o seguro dessa coisa vai ficar muito alto e, consequentemente, vai ficar mais carro elétrico ainda. 2, de que as companhias de navegação vão começar a torcer o nariz para isso aí. 3, um ponto muito importante que o pessoal tem levantado a bola é o seguinte: independente aqui, nem tanto aqui no Brasil, mas lá na Europa principalmente, você tem muitos ferries transferindo carro de lá para cá, mas carro, eu já comprei, vamos supor, comprei um Tesla e eu moro na Dinamarca e eu tô indo para Suécia, tem um ferry para atravessar de um lado para o outro, ou numa ilha ou de uma cidade para outra, tá? Esse transporte por balsa, vamos chamar assim, que a gente chamaria aqui no Brasil, é muito comum na Europa. E aí eu fico pensando, e a turma fica levantando bola, mas será que vai ser bom continuar a permitir transportar carro elétrico? Né? Porque pensa, você tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas dentro de um ferry desse, com um monte de carro dentro, pegou fogo, meus amigos, foi todo mundo pro mar, tá?
muito perigoso, e tem gente falando assim, olha, eu acho que tem que ser proibido transporte de carro elétrico por ferry, o que detonaria de vez também o mercado, que já não está nada bom, tá? As vendas de carro elétrico estão caindo num nível bastante assustador por causa de preço e por causa também do preço da energia, tá? Então você começa a ter mais um problema pela frente desse tipo de transporte que tem sido de verdade enfiado goela abaixo das pessoas. Se eu sair da bolha, mas será que, poxa, sendo mais seguro e tendo uma matriz de produção de energia mais limpa, não pode vir a ser um negócio legal? Pode vir a ser uma coisa super legal. Não tenho nada contra nenhuma tecnologia nova, tá? Nada, absolutamente nada. Acho carro híbrido até bacaninha. Não teria, mas acho bacaninha. Mas assim, se eu vou comprar uma coisa que eu não tenho condição de carregar, eu moro num prédio em São Paulo onde não tem onde carregar o carro elétrico. Então se começar a se enfiar do goela abaixo das pessoas que comprem carro elétrico e elas não têm nem como carregar o carro na garagem delas, fica meio complicado, né? Tem que em algum determinado momento a gente começar a analisar as coisas sob a perspectiva de uso e menos sob a perspectiva do que diz ser que é bom pra gente. Dia 29 também a gente colocou um vídeo do Alex Jones lá, legendado, falando sobre a questão de pandemia como sendo algo pré-fabricado e que está sendo discutido há muitos anos. O vídeo é super autoexplicativo. O que a gente queria colocar aqui é a questão do Alex Jones. O Alex Jones, eu gosto, para falar a verdade, eu gosto dele, mas não porque eu leve a sério tudo que ele fala, mas porque muitas das coisas que ele falou com uma antecipação muito maior do que qualquer outro, tá? Esse vídeo, que é 2009, né, que a gente colocou, vale muito a pena, eu recomendo que se assista, porque ele está muito antecipado. Naquela época, de verdade, 2009, mas esse troço não me passava mas nem pela cabeça, assim, nossa, em 2009 não, nós estamos falando de 14 anos atrás, não existia, para mim, pelo menos, nenhum risco, nem ideia de nada de pandemia e tal, não era uma coisa, nem que eu falasse assim, eu duvido que isso seja uma teoria conspiratória, que simplesmente não existia informação. Então vale a pena analisar o vídeo da forma que ele colocar. Ele é encenado, eles fazem uma coisa meio como se fosse um mini doc, é uma coisa engraçada assim, mas é bacana, vale a pena bastante, e vale a pena também acompanhar alguns outros dados que foram colocados pelo Alex Jones, nos últimos anos. A gente vai ver se a gente traduz mais alguns, legenda mais alguns aí para colocar no Twitter para poder combinar aqui, conversar aqui com vocês, tá bom? O que mais? Dia 29/7, Mitch McConnell. Esse é um vídeo que eu fico especialmente impressionado, porque eu não achei que o velhinho tá tão ruim assim. Para quem não assistiu, ele tá dando uma conferência de imprensa e o velho tem um bloco total de quase 30 segundos. Termina os 30 segundos, vem um assessor ou alguma pessoa lá do Congresso, fala no ouvido dele, o senhor quer falar mais alguma coisa? Ele fica constrangido, aí ele acorda, vamos chamar assim, fica constrangido, fala não quero mais, já amparam o velho, tiram ele da jogada, você vê que a cara de todo mundo tá meio assustado com a coisa. E ele sai, tem um outro vídeo depois ele saindo, falando, não, a velha pergunta, né? O senhor tá tudo bem com o senhor tá desidratado, né? Porque a desculpa para todas essas coisas é sempre desidratado. Quando a Hillary Clinton começava a ter xerique, eles falavam que era desidratação, a Angela Merkel começava a trepidar, falava que era desidratação, é sempre desidratação. Então o Mitch McConnell estava desidratado e bloqueou no meio de um discurso. Nesse vídeo, inclusive, que a gente comenta lá no caption dele, que dá o nome da Maxine Waters, né, que é essa congressista negra americana, que é uma turma toda que tá batendo pino fortíssimo, tá? Fortíssimo mesmo, é Biden, Maxine Waters, é o Mitch McConnell, é o Fetterman, que é um senador que foi eleito agora pela Pensilvânia, o cara é completamente, nossa senhora, fritaço, e as pessoas sabem muito bem que a esposa dele que tá empurrando ele para continuar indo para frente, foi eleito, inacreditavelmente foi eleito, porque o cara não fala lé concreto, tá? Isso a gente fica muito assustado como é que os eleitores votam nesse tipo de gente. E esse tipo de gente que tá batendo o pino é legal porque geralmente quem bate o pino, obviamente, não é o cara que controla a situação, né? Ele é controlado, ele é só uma imagem controlada por uma terceira parte. E as pessoas levam a sério e votam nelas, né? Consequentemente, elas não estão elegendo aquelas pessoas, estão elegendo os donos daquelas pessoas, os vamos dizer assim, os controladores daquelas pessoas, porque eles são
já basicamente caducos, malucos ou então totalmente fora de centro, como é o caso do Fetterman. É um problema para o nosso processo democrático isso, porque as pessoas elas continuam votando como antigamente, e a política mudou, assim como mudou o mundo em relação à tecnologia, etc., a política mudou também. As pessoas continuam achando que elas votam nas pessoas e não em grupos associados a elas. Eu não sei em que momento, com que grau de conscientização que a gente vai conseguir um dia mostrar que quando você vota em alguém, você não está votando nele. Assim, é meio basicão. Se no passado isso era eventualmente uma condição extraordinária, hoje a gente pode falar que votar em uma pessoa não significa votar nela, mas naqueles que controlam ela, ou no mínimo o grupo que essa pessoa faz parte. E eu não sei que tipo de material poderia ser produzido para tentar explicar isso para uma parte da população maior. Não estou falando para a gente aqui de grupinho, de quem ouve ou que acompanha a internet, mas da grande massa populacional que continua achando que vota no Lula. Basicamente é isso. Não vota, né? A gente sabe que não é. Muito bem. O último caso aqui, que foi colocado hoje, na verdade, que é do Devon Archer. Queria comentar rapidamente, porque é uma história em andamento, isso vai acabar virando episódio no duro. O Devon Archer faz parte do pacote aí de picaretas que trabalhava junto com Hunter Biden e a família Biden. E ele fazia parte vamos dizer assim, do grupo de empresas, tá, que os Biden tinham, que ficavam circulando dinheiro. Então o que acontecia? Eles pegavam o dinheiro quente em algum lugar, passavam para a empresa da filha, para depois passar a empresa da esposa, depois passava para a empresa da tia, eles ficavam circulando essa grana. Devon Archer era sócio de uma dessas empresas aí, ficava pulando para lá e para cá. E um dia o Devon Archer tomou um golpe, tá, dos Biden, porque ele achava que era malandro, mas os Biden eram mais malandro ainda, e ele entrou com um processo contra os Biden e, no final das contas, ele foi condenado, apesar de, aspas, vítima, tá? Ele também é um picareta, ninguém tem que ter pena desse cara, não. E, no final das contas, como prejudicado nessa história toda, ele foi convocado agora, para amanhã, hoje, na verdade, agora, testemunhar, né, ao Congresso americano, que está sedento por cada vez mais notícias que estão chegando de borbotão, um monte de gente, de whistleblower, queimando o filme da família Biden por aí fora. E esse aí seria certamente uma das grandes testemunhas contra a família Biden amanhã. Ele vai prestar testemunho a portas fechadas, tá? Porque é um assunto extremamente sensível, mas de qualquer forma vai liberar um monte de informação importante para o Congresso americano, para a base republicana, obviamente. E aí o Departamento de Estado americano, que é comandado pelo Merrick Garland, que é o que a gente brinca até lá no post, que é o dino deles, conseguiu aí no sábado um juiz para fazer um pedido de prisão pro Devon Archer, para descaradamente evitar que ele testemunhe faça esse testemunho, na verdade, no Congresso americano agora. A coisa estava em andamento, até a última vez que nós vimos, não sei se conseguiram achar o cara para prender, que pé que ficou a coisa, mas certamente na porta aí do Congresso americano amanhã, hoje, vai ter alguma novidade acontecendo. Tô muito curioso para saber, tá? Isso certamente vai dar história boa daqui a pouco. O que mais? Último ponto que eu vou comentar, que apesar de não ter tweetado especificamente sobre o ponto, o Felipe Alves fez um comentário, Felipe Alves, tá? Lá do Rio de Janeiro, fez um comentário, pediu pra gente, ele diz o seguinte: por favor, comentem da ebulição global. Eu preciso saber o que o seu Saindo da Bolha tá achando dessa maravilhosa pérola. É verdade, né? O Guterres lá, o secretário-geral da ONU, falou que nós estamos num período de ebulição global, por causa... Não é nem aquecimento mais, gente, é ebulição. A terra está fervendo, o mar está fervendo. Fico imaginando o mar assim, como se fosse um purê de batata borbulhando. Nós estamos todos ferrados, estamos nos queimando vivo aqui. Você vê como teve muito comentário engraçado dessa frente quente que teve na Europa nesses últimos dias, lá na semana passada. As pessoas falando assim: nossa, é impossível. É muito engraçado essa visão dos caras. É impossível uma pessoa
trabalhar, estar na rua a 40 e tantos graus, a 40 e muitos graus, as pessoas morrem depois de algumas horas, e os caras lá do Arizona ou do Novo México respondendo, dando risada, eu falei, gente, vocês não têm a menor noção, né, do que vocês estão falando, a gente trabalha no campo a 40 e tantos graus aqui no Arizona, Novo México há muito tempo. E um ponto que é importante, e aliás tinham pessoas testemunhando a mentira online, porque o cara fala, nesse momento, sei lá, em Palermo tá 47 graus, 48 graus tal, e o cara chegava e mostrava que o aplicativo dele de temperatura que tava 37, estava quente pra caramba, mas 47 nem a pau, tá? Então eles mostravam online que tava mentindo o que tava acontecendo. E aí, aos poucos, as pessoas foram... Não, veja bem, raciocinem comigo. O que acontecia? Muito desses tweets, essas coisas que apareciam, mostravam a temperatura no solo, tá? Ou seja, o cara encosta o termômetro no chão e fala, nossa, está 52 graus aqui. Não está 52 graus, está 52 graus no solo. E a temperatura oficial você tira a 1 metro ou 2 metros de altura, não lembro exatamente qual que é. E aí quando você sobe, você baixa 10, 11 graus, 9 graus, 12 graus, e aí você vai lá dos 47, vai para os 37, que de fato tá. Então, mentiu-se pra caramba, foi outro período de ebulição global, que foi essa a pérola que superou todas as outras, porque além de tudo vem da boca do secretário-geral da ONU, que a gente vai ter que aguentar cada onda de calor daqui para frente, alguma novidade nesse sentido. Esqueçam, a pandemia morreu no dia que a Rússia entrou na Ucrânia e agora ela está sendo transferida a pandemia diretamente para o nosso aquecimento global, tá? É isso aí, gente. Essa é o nosso mundo do Twitter dessa semana. A gente espera que tenha ajudado, para quem acompanhou lá no Twitter essas notícias, tirar algumas dúvidas eventualmente que tenham acontecido. Por favor, comentem o que vocês acham, o que a gente deve tratar mais lá. O seu Saindo da Bolha, eu queria que lá no Twitter vocês falassem mais de política europeia. Essa semana pediram para falar um pouco sobre Israel também, que a gente não falou nada essa semana. A coisa tá correndo quentíssima lá no Níger também, tá? No Níger vai ter coisa pesada para as próximas semanas e não vai ser brincadeira não. Vamos ver, tem bastante coisa aí pela frente acontecendo. Por que a gente, só reforçando, por que a gente está fazendo esse modelo aqui também? Porque os Saindo da Bolhas grandes, eles precisam de um contexto maior para existir, tá? 30, 40 minutos falando sobre um determinado assunto. E ultimamente, inclusive, essas pequenas histórias que a gente menciona aqui nesse programa com os tweets, que são geralmente formadoras das grandes histórias, que acabam virando um Saindo da Bolha completo, elas estão sendo repetitivas, ou seja, está se discutindo demais desse período também. Pedofilia, políticas de gênero, Joe Biden, tá? Se vocês pegarem, 70% das notícias dos Estados Unidos hoje vai estar girando... sim, claro, aquecimento global. Então, assim, o que a gente fala assim? Vamos dar um passo para trás aqui. Vamos ver aqui as partes, essas pequenas partes que compõem o todo. Vamos descrever junto com o pessoal. Vamos deixar aberto para vocês comentarem o máximo possível para a gente ver junto daqui para frente como as histórias estão sendo construídas, tá? Geralmente lá no Saindo da Bolhão a gente fala sobre a história final. Aqui a gente vai conversar com vocês sobre a construção, o processo de construção de cada uma dessas histórias, tá bom? É isso aí, então. Vamos em frente. Vamos lá fazer o nosso jabá, porque isso não vai ficar sem. Pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, tá? Ou seguir a gente também lá no YouTube. Joinha, sininho e comentário. Rumble, mesma coisa. Pede para dar o share nesse episódio, que deve dar algum problema porque a gente falou algumas palavras proibidas no YouTube. E fazer também, por favor, o Boca a Boca Sarado, pedindo para vocês contarem para seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. O que mais? A gente vai pedir para vocês não esquecerem, final do mês, acabando o mês, está entrando o mês novo, o nosso Pix. O nosso Pix é super importante, gente. Vamos lá. 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou R$1 por episódio, que também ajuda pra caramba. Tem a nossa plataforma de doação, o Apoia-se, onde vocês podem entrar lá e fazer uma doação recorrente, tá? Via cartão de crédito. apoia.se/saindo da bolha, apoia.se/saindo da bolha. O que mais? Muito bem, tem o nosso
Ah, sim, puxa vida, eu esqueço que é coisa nova, né? Tem também a nossa parceria com a ExpressVPN, tá? Se vocês estão procurando um serviço de VPN para fugir aí do zóio comprido do Estado, considera, por favor, passar lá na ExpressVPN e ver os planos de pagamento dele, que são muito bons, tá? Eles são uma super empresa conceituada. ExpressVPN/saindo da bolha, ExpressVPN, opa, falei errado, expressvpn.com/saindo da bolha. É isso aí. Um monte de jabá, mais eu acho que uns 10, 15 dias a gente vai lançar um endereço novo, vai chamar Loja Saindo da Bolha. Na loja Saindo da Bolha a gente vai botar tudo junto, tá? Vai ter link da ExpressVPN, link do Apoia-se, o nosso Pix, vai ter outras formas de doação, vai ter venda de camiseta, boné, vai ter uma coisa bem legal para vocês vão dar uma olhadinha. Vai ter um lugar para vocês poderem também se cadastrarem para receber a newsletter, para a gente poder avisar. Tem muita gente que fala, por exemplo, poxa, precisava receber um e-mail para lembrar os programas, porque as plataformas respondem você. É verdade. E a gente tinha durante um tempo, mas o Twitter tirou de serviço esse sistema de e-mail e nós ficamos de pedal aqui. Tá? Então agora vai ter de novo lá, vai ser a lojinha do Saindo da Bolha, vai ter um monte de jabá lá para vocês escolherem se querem comprar, se querem contratar, se querem mandar pix, vai ter um monte de coisa legal, beleza? É isso aí, grande abraço para todo mundo, semana começando com toda a força, hein, gente? Fiquem de olho aí lá no Congresso Americano que vai ter bomba explodindo para tudo quanto é lado. Grande abraço para todos, fiquem todos muito, mais super bem. Saindo da Bolha.